O paladar não retrocede. Se você andou uma vez de primeira classe, com certeza terá dificuldades em voar de econômica. Se você dirige um carro automático, trocar a marcha se tornará algo infazível. Teve um atendimento de excelência? Essa experiência será um balizador para os seus próximos encontros. Aos 30 anos, ele se tornou o CEO mais novo de uma multinacional de luxo, a Louis Vuitton. Se você quiser ir para Milão, você pode fazer uma experience com ele, mas agora ele está indo para Paris. Me leva. Ele é unanimidade no mercado de luxo. Mas, em tempos de emocionar, além da paixão pelo trabalho, eu ouso dizer que ele tem outra, e tem nome, Dona Dalina. Quando ele pensou que seu maior desafio tinha sido comandar a gigante Louis Vuitton, a vida veio e trouxe um ainda mais difícil, que foi quando a mãe dele ficou doente. Ali, o homem que faz a gestão de empresas com excelência precisou fazer a gestão da sua fé. Descendente de português, ele tem histórias que vão além do luxo. Com vocês, Carlos Ferreira! Acho que já pode até terminar esse episódio. Tá ótimo, assim já. Vamos manter assim porque já tá maravilhoso. A gente não precisa nem explorar mais nada, não. Então, acho que já tá bom assim. Hein? Que bom! Não vamos correr o risco de quebrar isso aqui, não. Tá ótimo isso aqui. Obrigado, meninas. Um super prazer estar aqui. Imagina, a honra é 100% Obrigada, nossa. com E já certeza. que vamos falar disso, vamos iniciar com uma pergunta. O que é luxo pra você, Ferreirinha? Que dia que é hoje? Quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Ah, sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? E já que vamos falar disso, vamos iniciar com uma pergunta. O que é luxo pra você, Ferreirinha? Essa é a pergunta, na verdade, essa é a pergunta que mais me persegue, né? E sempre há uma curiosidade de o que eu vou trazer da minha perspectiva pessoal, né? Eu não trabalho a minha perspectiva pessoal. Essa pergunta, ela tem de mim a mesma resposta de quase 30 anos. Luxo é o estado da arte da excelência, é o patamar máximo do extraordinário. Eu trabalho com luxo totalmente numa perspectiva de negócios e não numa perspectiva subjetiva. Eu não analiso o luxo pela minha vontade, pelo meu desejo, as vontades das pessoas. Eu analiso por um modelo de negócios. E no modelo de negócio, o luxo é o patamar que produtos e serviços alcançam verdadeiramente um diálogo de excelência, de excepcionalidade, de grande surpresa quando se relaciona com esses produtos e serviços. Um alto valor agregado ali, produto e serviço. Sempre. Na verdade, absolutamente sempre. Não há nenhuma possibilidade de se trabalhar nesses códigos, né? No código do luxo, no código do prestígio, no código daquilo, né, que se eleva, sem uma percepção muito clara da construção do valor agregado. O valor agregado é aquilo que gera a elasticidade de tudo aquilo que vai além do produto e serviço. Então, tudo aquilo que é o produto e serviço, é fácil chegar nesse valor, né? Você monta custo, monta uma série de coisas. O valor agregado é aquilo que muitas das vezes é até o abstrato, né? O que mais você consegue colocar de códigos, de símbolos, de funcionalidade, tem uma série de percepções ali. Então, trabalhar nesse posicionamento é uma relação quase que intrínseca com essa percepção de um valor agregado, de um valor diferencial, de um valor elevado. Eu acho que hoje, além do produto, né, Ferreirinha, de qualidade, assim, encanta muito a questão do atendimento. E você preza isso na sua consultoria, nas suas empresas? Como que é essa questão do atendimento? Absolutamente. Na verdade, é uma harmonia de todas as possibilidades dos pontos de contato. Eu costumo dizer que produto por produto, serviço por serviço, não fala com as pessoas. Quem faz essas traduções somos nós. É o indivíduo que faz essas traduções todas. E quem se conecta ao coração das pessoas é a marca, não é o produto. O produto não fala com o coração, fala a marca. A marca que é ela que traz os seus símbolos, os atributos, os códigos, as histórias, todos os elementos a mais. O atendimento, ele é talvez aquilo que verdadeiramente cristaliza o encantamento. Mas não existe, eu trago isso já para o meu pessoal, porque
às vezes a gente fica desesperado por um produto. Por exemplo, agora estávamos falando do lançamento da Havaianas com a Dolce & Gabbana. E de repente a gente vê aquele frisson em cima de um produto. Isso. Mas não foi o produto que falou com você. Falou que você é Havaianas e falou que você é Dolce & Gabbana. Porque se fosse o mesmo produto assinado por uma marca que não tem nenhum sentido para você, você não teria esse frisson. Então, o que falou com você não foi o produto. Entendi. O que falou com você foi a Dolce & Gabbana nas Havaianas. Foi a colagem. Claro. O que falou com você foi o movimento que foi feito. Porque possivelmente algumas outras marcas que já assinaram Havaianas não geraram esse frisson em vocês. É um pertencimento, talvez, Ferreirinha? Tipo, eu não posso... Para alguns é pertencimento, mas nem tudo é pertencimento, né? Para alguns é pertencimento, para outros é admiração, para outros é vontade, para outros é excitação. Tem uma série de... Mas aí, voltando nessa história, a minha questão é que, assim, por exemplo, Dolce & Gabbana não necessariamente está na minha wishlist de desejo. E nem Havaianas. Havaianas, para mim, eu vejo uma forma prática para mim. E por que essa collab pode ter gerado esse... Não é o produto, você acabou de responder. Sim, então... Porque se fosse o produto, você gostaria de qualquer Havaianas, estaria fazendo coleção das Havaianas. Não é o produto que está dialogando, é o movimento, é o momento, sem sombras de dúvida. É uma coleção muito assertiva, né? Ela está ali com uma poesia de cores, uma eloquência de cores, e também eu acho que tem algo que mexe conosco, mesmo que isso não seja tão óbvio e tão evidente, mas é uma marca brasileira dialogando com uma marca poderosa internacional. Isso traz para nós sentimentos de brasilidade, de orgulho, de diferenciação. Mesmo que esses estímulos eles não sejam tão racionais. Mas acontece, né, gente? Se manifesta com uma marca brasileira que alcança esse patamar. Mexe em alguns lugares que a gente nem sabe que está mexendo, né? Isso é o objetivo deles, né? Mexer com você de alguma forma. Sem dúvida, tem que mexer, né? Então, você pode estar lá na Inglaterra, Estados Unidos, etc., você tem a Farm do seu lado aqui no Brasil em qualquer ponto. Mas se você passar por essa loja lá fora, vai te dar uma sensação de orgulho, de admiração, né? Mesmo que você não seja uma consumidora da marca. Eu me lembro que eu senti isso quando eu fui pra Espanha e eu vi a loja da Maria Dolores lá. É isso. Eu fiquei assim, achei tão demais, assim. É isso. Porque é uma coisa nossa, né? É nosso, né? É o pertencimento, essa sensação. Porque dialoga com os nossos códigos, né? Mexe com as nossas autoestimas. Mas de uma forma simplista, assim, será que podemos falar desse jeito? Teria algum fator ou vários fatores que fazem a gente ter esse desejo absoluto por determinadas marcas, por determinados serviços, para se tornar algo tão desejável? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, Mara, mas desejabilidade não é matemático, né? Não dá para trabalhar consumo por uma lógica de planilha de Excel. Consumo não é 1 mais 1, 2. Consumo é 1 mais 1, 11. 1 mais 1, 1,1, 1,1, 1 menos 1. O consumo ele é uma resultante de uma série de estímulos, sejam quais forem os estímulos, né? Os estímulos da necessidade, os estímulos da vontade, os estímulos das histórias, os estímulos da tradição, os estímulos do pertencimento, os estímulos dos códigos sociais, das diferenciações. Então, eu tenho verdadeiramente muita dificuldade, eu até costumo dizer que no capítulo de gestão, gerenciar, né, marcas, gerenciar as tomadas de decisões, elas não são certas e erradas. Esse é um exercício que eu faço continuamente com o meu time, comigo, com os meus clientes, de dizer que quando você está num processo de gerenciar algo, você toma decisões. Tomadas de decisões são escolhas, são prioridades. A água às vezes está batendo no seu calcanhar, não tem a ver com certo e errado. Talvez ali na frente você tem que ajustar rotas, talvez você tem que ajustar caminhos, tem que botar o GPS para recalcular a rota, mas não porque você tomou uma decisão errada. Talvez aquela decisão naquele momento fez totalmente sentido. Então, o estímulo do consumo é exatamente a mesma coisa, né? O que nos faz consumir? Não é a necessidade, né? Eu costumo dizer que o combustível do consumo não é a necessidade, é a vontade. Porque pela necessidade, nenhum de nós aqui que está aqui nessa sala de estar maravilhosa de vocês, nenhum de nós aqui precisa comprar mais calça jeans. Exato. Nenhum de nós precisa, porque se a gente abrir o armário, tem calça jeans para os próximos 20 anos. Tem uma frase que você falou, né? Que o homem mais... Como que é? Não é minha, é dele. Sim, ela emprestou. Ela emprestou. Na verdade, não é dela nem minha, é de Shakespeare.
Então, Emprestou. então vamos já ouvi aqui o galo cantar e vou falar, não é minha nem de vocês. É do Shakespeare. O William Shakespeare, que em uma das suas peças mais brilhantes, que é Rei Lear, século XVII, quando Shakespeare dizia que se nós colocarmos ao homem somente na sua posição mais básica, que é a posição do animal, a gente vai estar reduzindo aquilo que ele mantém de mais nobre, que é a vontade. Então ele diz, todos nós desejamos alguma coisa que nós não precisamos, né? Aí ele diz que o consumo, na verdade, é um pequeno exercício, todos nós precisamos de pequenos exercícios de nos levar para a realidade da abstração, né? Que nos tira da realidade. Todos nós somos estimulados por aquilo que não é necessário. Esse é o combustível do consumo. Se a gente botar consumo pela necessidade, ninguém vai conseguir vender mais nada, né? Por que você precisa trocar de liquidificador? Easy. Essa pergunta é Easy. Você sabe que todas as vezes que a gente desconstrói isso, talvez fique até mais claro, né? Porque se a gente estivesse falando de 20 anos atrás, produtos davam problema, o liquidificador quebrava, a batedeira quebrava. Mas hoje, você compra um liquidificador, ele pode durar mais 50 anos. Né? Até se a gente falar das Havaianas que vocês brincaram, as Havaianas lá atrás eram um produto que soltava as tiras, né? Que é aquela coisa colocava o prego, né? Um saco, né? Que você tinha que enfiar aquela coisa, ninguém enfiava naquele buraco, aquele inferno daquela tira. Havaianas hoje, de uma forma geral, aquelas tiras não saltam mais, né? O produto tem qualidade. Se você compra umas Havaianas hoje, você pode usar a mesma Havaianas por Sabe que eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos e quando a gente vai pra lá, ele sempre pede pra levar Havaianas. É algo muito nosso. Mas como se a outra Havaianas dela tivesse, como se a outra Havaianas já tivesse gasto. Lá, quando eles usam, todo mundo adora, claro, né? Os americanos, de uma forma geral. Eu sou admiradora de consumo, assim, eu consumo. Admiradora, vamos dar o nome correto pra isso, não é admiradora, tá? Não. E eu fico encantada com isso, assim, eu nem dormi querendo as Havaianas, entendeu? Então, assim, meu Deus! E olha o grau da situação, porque eu estava no café da manhã, hoje, vendo, e falei assim, nossa, tá essa campanha. Nem sei se eu gostei muito. Daí meu marido, que é meio parecido com essa criatura, virou e falou, nossa, achei super legal, acho que eu devia comprar, né? Daí cheguei aqui, ela desesperada, que a Havaiana, pronto, agora eu já quero, entendeu? Já compraram ou não? Não tem pra vender. Esse é o ponto, né? Eles somem, você fala, né? Que você tem que ser assim, tá ali disponível, escassez. Você é escasso, né? E olha o que ela já conseguiu gerar, né? Olha isso daqui, isso vai sair no podcast, todas as pessoas que vão assistir já Havaiana, me patrocina. Me patrocina. Verdade? E falando nisso, olha o que gerou. Quanto que esse mercado de blogueiragem influencia no mercado de luxo? Qual o percentual disso? Né? Hoje. Blogueiragem que eu quero dizer, né? Divulgação, vamos falar. Mas assim, porque eu realmente acredito, todos nós fazemos esse trabalho aqui, então não é de forma pejorativa de maneira alguma, mas nesse sentido do trabalho das blogueiras. Mas não tem nada de pejorativo nisso, assim, eu não tenho esse percentual e acredito que ninguém tem esse percentual. Talvez um passo atrás disso, eu volto, né? Eu tenho um perfil muito pragmático, eu tenho um perfil muito prático e pragmático. Eu prefiro sempre desconstruir as coisas para tirar um pouco das fantasias. A importância do influenciador digital ou do blogueiro, seja lá o que for, ele não é nada de diferente do que aconteceu há muitos anos atrás. A gente precisa lembrar claramente que a vida sempre foi feita de endossos. Sempre foi assim. Então, se a gente olhar para 100 e poucos anos atrás, Grace Kelly fazendo bolsa com a Hermès, que até hoje é uma bolsa chamada Kelly Bag. Então, Jane Birkin, até hoje é uma bolsa chamada The Birkin Bag. Então, a verdade, esses endossos, elas sempre aconteceram. O que acontece nesses últimos anos, que esses endossos aconteciam em cima de uma mídia offline. Então nós tínhamos as revistas, nós tínhamos tudo isso. Elas eram a mídia que fazia influência com os personagens dentro dela. Como esse offline saiu, esse influenciador ganhou um protagonismo muito forte, porque a mídia foi totalmente alterada. Mas se nós olharmos alguns anos atrás, eu vou trazer aqui para vocês, se a gente olhasse para o universo masculino, nada era mais importante no Brasil do que a revista Playboy. É verdade. A revista Playboy, tudo que saía naquela revista desaparecia. Então, se a gente olhar para a revista Caras,
que foi uma das revistas mais significativas, importantes, né? Lembrando que a revista Caras não era uma revista brasileira, era uma revista criada na Argentina, que veio para o Brasil, mas acabou se tornando muito maior no Brasil, evidentemente. A revista Caras, durante muitos anos, existiam 3 personagens que, quando elas estavam na capa da revista, tudo que estava na revista desaparecia de venda. Adriane Galisteu, Xuxa e Hebe Camargo. Essas 3 personagens, qual é a diferença dessas 3 que eram influenciadores no passado? Não era blogueira porque não tinha esse canal digital. Mas assim, as blogueiras conseguiram, talvez... Escalar, né? Escalar. E assim, antes eram pessoas que já eram importantes por si só. Hoje, algumas sim, outras não. Outras foram criadas exatamente nesse momento do digital. Entendi. Algumas foram potencializadas. Não, então, mas eu digo hoje. Hoje, existe a possibilidade, eu acho que de uma pessoa que não é da classe A, e que era o caso dessas 3 pessoas e que conseguiram ascender, né? Mas na verdade, eu acho que essa questão da influência, ela não tá determinada pelo seu posicionamento social. A influência está determinada por aquilo que carrega de narrativa, por aquilo que carrega de posicionamento, de posturas, de atitude, Porque se a gente olhar dessa forma, tem influenciadores digitais poderosíssimos que dialogam com faixas sociais. Se a gente tiver que usar os códigos tradicionais que me incomodam, mas a gente vai usar faixa C, faixa D, faixa E. Imagina, tem influenciadores digitais fortíssimos ali. Agora, eu vou novamente desconstruir. Qual é a diferença de um influenciador digital, blogueiro que surgiu e que emergiu, de um ator que ninguém conhecia, verdade, que surgiu na Globo numa novela, e aquele ator na novela que ninguém conhecia, que fez um personagem que de uma hora para outra se tornou um fenômeno no Brasil porque estava fazendo uma novela na Globo. Se a gente olhar, o movimento ele é exatamente o mesmo. A diferença é que antes o canal era a Globo e hoje o canal é o Instagram. Acabou. Ferreirinha, mas uma coisa que você falou aí vai mudar minha relação com meu marido, porque ele tinha assinatura da Playboy e me falava que era uma revista boa. E você tá me dizendo que tudo vendia lá. E você tá falando que seu marido, você achava que ele comprava por causa das mulheres peladas, né? Então, inocente. E agora você tá me dizendo que tinha uma coisa interessante. Não, se fosse mulher pelada era muito melhor do que comprar, entendeu? É verdade, né? Na verdade, a revista Playboy era uma revista de altíssima influência no mundo masculino. Claro, revestida por um arquétipo de atratividade absolutamente pautado no universo masculino. E hoje, o que poderia substituir a Playboy para um mundo masculino? Literalmente o mundo digital, absolutamente o mundo digital. E aí, se tem um canal específico, acho difícil, existe uma pulverização muito grande, né? Quando se fala de... Eu não consigo mais dizer que existe um site, que existe um canal, que existe uma ferramenta, uma plataforma. É basicamente quase, se nós olharmos o maior influenciador digital do mundo, que é um americano, que é o maior influenciador digital do mundo, que é um americano que surgiu na área da alimentação e bebidas, de hambúrguer, etc., o canal dele sempre foi o YouTube. O Instagram não é a grande ferramenta dele. Se a gente falar no Brasil, que é o maior influenciador no Brasil, que é o Felipe Neto, o canal é do YouTube. Ao mesmo tempo, você tem outros influenciadores que o canal fundamental é o Instagram. Mas também hoje é muito difícil você definir quem é o maior, né? Porque é o maior... Pode ser em número, mas aí tem a fragmentação, né? Nesse caso, não. Nesse caso, o maior é número de usuários mesmo, número daqueles que estão inscritos no canal dele, né? Aqueles que estão pagando para estar acessando eles. Aqui é um número mesmo, é um número de quantificação. E esse consumo masculino, Ferreirinha, ele é maior do que o feminino ou a gente ainda domina? Não, continua dominando tudo, né? E vão continuar dominando, não tem nenhuma possibilidade. Acho que aqui tem acho que naturalmente estímulos naturais de uma constituição masculina e feminina, né? E aqui sem entrar em qualquer questão de apologias aqui, de orientações, etc. Mas existe uma constituição masculina e uma constituição feminina, sem sombra de dúvida, né? A manifestação feminina é uma manifestação muito mais pautada, emocional, muito mais pelo impulso. O homem menos. Agora, eu acho que o importante é perceber, claro que a mulher domina algumas categorias, o homem, mas de uma forma geral, a mulher é dominante de consumo em qualquer lugar do mundo. Mas o mais interessante é perceber, principalmente nesses últimos 10 anos, e cada vez mais de forma acentuada, o homem voltou para o consumo.
E o crescimento masculino tem sido um dos crescimentos mais exponenciais. A gente tem que lembrar que a base masculina, comparada à base feminina, é menor. Mas a taxa de crescimento é maior. Tem sido muito significativo o crescimento. Então, se a gente pegar alguns segmentos, algumas atividades, né? Se a gente pegar a beleza, mulher é absolutamente dominante na beleza, não tem nenhuma possibilidade. Mas quem mais cresce percentualmente no consumo da beleza é o homem. O homem passou a olhar para a sua intervenção estética, passou a fazer tratamento capilar, passou a usar creme. Existe uma série de fatores para isso, né? Ressignificação do papel masculino, a mulher muito empoderada. Você tem uma série de questões aí que estão forçando o homem a fazer uma ressignificação, mas também tem uma outra questão. Nós estamos envelhecendo de uma outra forma, né? Nós estamos envelhecendo com saúde, com entusiasmo, com motivação, com músculo tonado. Então tem que estar absolutamente também atento a uma série de outras questões. O homem voltar tem um aspecto muito importante, porque o homem ele tem uma relação diferente com o consumo. Ele é menos pesquisador, ele é menos comparativo, ele é mais de tomar a decisão de mais imediato. Isso envolve geralmente um ticket médio mais alto, ele paga mais para não ter que ficar buscando 3, 4, 5 lojas, não vai ficar olhando 5, 6 vitrines. Então isso é uma manifestação masculina que favorece muito no resultado final, no ticket mais elevado. O marido de vocês é vaidoso? O meu 0. O teu, Fran? Tô caminhando com ele para tal. Mas por que você tem que caminhar para ele? Porque tem que segurar na mão e falar, vem aqui, vamos lá fazer um botox? Eu já falei pra ele que desse ano, Gustavo, não faça. O seu marido assistindo isso agora, né? Assistindo isso agora. Eu dei um presente de aniversário. Amigos do Gustavo, vou apresentar vocês pra minha médica, Os tá? amigos dele estão assistindo também. As mulheres de vocês também. Influenciável, eu não consigo, assim, ele sai, às vezes, em reunião, eu tô vendo um furo aqui na coisa dele, assim, então é tipo, beira até um desleixo, eu falo, amor, daí ele deixa, e o meu filho é igual. Mas sabe o que eu falo, Mara? Eu digo assim, primeiro assim, eu realmente não acho que as pessoas têm que se estimular, elas têm que se manifestar naquilo que elas querem. Mas eu vou dizer o seguinte, né? Eu vou absolutamente afirmar que o seu marido, o que for, mesmo que eles não se manifestem pelo consumo óbvio, existe alguma coisa que seu marido não pensa 2 vezes de fazer investimento, seja qual for. Pode ser no carro, pode ser no tênis, pode ser na bebida, pode ser na viagem, alguma coisa. Eu também tô querendo saber onde ele tá investindo. Alguma coisa. Mas é natural. Thiago, vai rolar quando vocês viajam, aonde que seu marido não pensa 2 vezes em fazer o investimento? É no restaurante? É na bebida? É no bar? Não, a pessoa é meio assim, ó. Gente, mas aí já é uma terapia, né? Porque... eu também acho, eu sofro, é difícil ser. Mas difícil ser. Eu afirmo, tá? Então, todo mundo... Gente, isso é uma manifestação natural, né? Nós temos sangue, né? A gente tem sangue, ele coração. Em mim, talvez. A vaidade dele é a Mara. A gente tem sangue, coração, pulmão. Mas engraçado, ele é muito pragmático, assim, também. Então, ele tem os objetivos dele e vai. Então, não, mas eu acho que... Eu já sei, eu vou te falar. Então, por exemplo, o filho... Então, se for o filho, ele vai gastar esse dinheiro na educação do filho. E no futuro. Não importa. Exatamente. O Thiago é o homem do futuro. Eu acho que todo o pensamento dele é no... Mas não importa o pensamento. O que está em jogo é que, se ele está no futuro e se seu filho é o ponto, ele vai gastar o dinheiro que for necessário na educação, na preparação. Esse dinheiro vai se manifestar de alguma forma. Não tem nenhuma outra possibilidade. Todos nós somos indivíduos que pulsa sangue, né? Pulsa coração. Agora, a gente tem que tirar da cabeça que tudo tem que estar na compra do calçado, do carro, da beleza. Verdade. Não é. É verdade. Mas ele vai acontecer de alguma maneira. Eu lembro de alguns, ao longo da minha vida isso, né? Não, porque eu não gasto Eu lembro de conversas minhas no passado, né? Que tentavam fazer esses trick, essas armadilhas. Pegadinha. Mas eu mesmo, em conversas públicas com filósofos e pessoas culturais, etc., que me diziam tentamente, eu não gasto isso, eu não compro roupa, eu não compro calçado, eu não compro isso tudo, aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, o que você gosta? Não, gosto disso, gosto daquilo, gosto de música clássica, maravilhoso. Então, se a Orquestra de Viena anunciar que vai fazer a sua última apresentação e vai ter ali um concerto super especial da Ópera de Viena, você teria vontade de acessar? A resposta que vem imediata é: eu faria o que tivesse ao meu alcance para participar. Eu falo, tá vendo? Você não precisa disso. Você podia comprar o CD,
ou na época do CD que eu falava isso, né? Ouve no Spotify, fecha a janela, né? Bota bem escurinho, você vai se transportar. Se você decide pagar o valor para assistir, não importa se isso é cultura, você está se manifestando em alguma coisa que você vai colocar um dinheiro a mais. Esse é o ponto. E isso é luxo? Aqui tem um ponto importante essa pergunta aqui. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, nem tudo que tem valor elevado é luxo. Sim, concordo. Tudo que está posicionado no luxo, o valor é elevado, porque custa. Né? Então, custa acessar aquilo que é diferenciado, custa acessar aquilo que é especial, custa acessar aquilo que é mais raro, custa acessar aquilo. Então, se é a última apresentação da ópera ou da Orquestra de Varsóvia, tem um elemento de escassez aqui, tem um elemento de singularidade, isso vai custar. Mas eu não quero pagar esse valor, não tem problema nenhum, vai assistir qualquer outro concerto que esteja acontecendo na sua rua. Se você decide ir para Varsóvia para assistir o concerto, tem um valor para isso. Então, mas isso não necessariamente é luxo. Existe uma série de outras manifestações populares, folclóricas. Então está acontecendo, nesse exato momento que nós estamos gravando aqui, está acontecendo a maior manifestação cultural brasileira, que é o São João do Nordeste. O São João do Nordeste, vocês terem uma noção, na região da Paraíba, que é Campina Grande, nós estamos falando de dias, são 33 dias diretos sem interrupção. Nossa. Diariamente. 33 dias. Eles dormem e acordam sem Nós parar, não temos né? a mínima noção disso. O São João do Nordeste, ele tem um peso muito mais significativo cultural do que é o Natal, do que é a Páscoa, do que é o Dia das Mães. Então, em Campina Grande, você tem dias que são 60, 70 mil pessoas naquele espaço. Então, isso é luxo? Não é luxo. Isso não é luxo. Isso tem que ser luxo? Não tem que ser luxo. Agora, pode ser que lá nesse exercício das 70 mil pessoas, pode ser que tenha ali um camarote super exclusivo, apenas para convidados, com serviço de catering, com serviço de buffet. Isso se tornou luxo? Não, mas isso é um exercício de diferenciação, que é muitas vezes percebido como luxo dentro desse universo. Eu vejo você falando assim, dá para ver que você, além de entender, teu olho brilha, assim, você gosta. E a gente, enfim, já ouviu você falar várias vezes a tua história. Você trabalha desde muito jovem. O que freia o Ferreirinho do mundo dos negócios? Imagina, eu sou um indivíduo muito... Eu trabalho muito, mas eu sempre tive um cuidado muito grande. E é difícil falar isso, porque as pessoas criam verdades absolutas nas suas cabeças, né? Eu não sou um workaholic, apesar de trabalhar muito. Mas eu não sou viciado em trabalho, não. Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, mas eu nunca comprometi o meu tempo de qualidade. Eu não trabalho à noite, não gosto. Você consegue desligar, então? Na verdade, não. A minha cabeça é a mesma, né? Esse é um outro ponto, quando muitas pessoas se manifestam dizendo, nossa, porque fora do escritório eu sou outra pessoa. Mas de onde veio isso, gente? Isso precisa ser tratado em terapia, porque se você é o mesmo indivíduo, como é que você é um indivíduo diferente fora do escritório e um outro indivíduo dentro do... Eu tenho até medo de lidar com essas pessoas, porque elas criam o quê? Personagens, elas criam, então, falsetes de si mesmo. Não, a minha cabeça está 24 horas pensando na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Não é que eu fico desligando as coisas. Mas, sabe, eu vou te falar que dá um quentinho escutar isso, porque a gente é doutrinado a ser cada coisa. Não faz sentido nenhum. E aí você escutar de uma pessoa que consegue equilibrar isso, falar, não, eu não preciso me desligar, tá tudo bem eu estar aqui pensando na minha mãe, tá aqui pensando na minha casa. Eu não tento fantasiar nada disso, sabe? Talvez uma das minhas diferenças profissionais ao longo da minha trajetória foi talvez evitar ou tentar, né, domar ou me disciplinar para tirar esses folclores mais fáceis de serem, né? Esses personagens criados quase que infalíveis. Não tem personagem infalível nenhum, não, gente. Eu durmo tarde, acordo cedo, mas da mesma forma que eu trabalho excessivamente, da mesma forma que eu estou vivendo intensamente as minhas questões pessoais, não tem essa diferença para mim. E mesmo as minhas relações profissionais, elas são relações que eu sempre pautei
Não estou dizendo que isso sempre aconteceu, mas eu sempre pautei as minhas relações profissionais de uma forma muito pautada na agradabilidade, assim, eu tenho muito prazer, eu tenho um prazer muito grande de me relacionar com meus clientes, os meus funcionários, eu sou uma empresa pequena, os meus funcionários, a grande maior parte deles está há 14 anos, 20 anos, 25 anos, 15 anos. Para uma empresa pequena, que eu não consigo dizer, você vai ser hoje coordenador, depois você vai ser gerente, você vai ser diretor, você vai ser vice-presidente. Não tem nada disso na MCF. Né? Nós somos uma empresa pequena. Quando as pessoas optam estar ali 15, 14 anos e lidando com um indivíduo que é muito exigente, que sou eu, né? Eu sou um indivíduo pesado no dia a dia, intenso de demandas. Se alguém toma decisão por isso, ou é masoquista, ou de alguma forma tem estímulos que faz com que ele perceba que ele está vivendo ali profissionalmente, mas mantendo a sua essência de indivíduo. Porque todas as vezes que nós profissionalmente, e eu lidei com isso a minha vida inteira, né, com pessoas próximas de mim, todas as vezes que você está vivendo uma realidade profissional que apaga a sua vida pessoal, você simplesmente toma alguma decisão. Eu trabalho há 16 anos na empresa que eu tô. E para mim isso é muito importante, porque os valores da empresa têm que condizer com os meus valores. E eu ter essa saudabilidade dentro do meu parte profissional e pessoal. E você se sente acolhida. E é assim que eu me sinto. Porque senão alguma coisa tira de você, né? Nós somos o mesmo indivíduo, gente. Exatamente. E não é corrida de 100 metros, né? É uma maratona, né? Então, assim, você tem que percorrer. E se você precisar o tempo inteiro viver diferente dos teus... Falar em corrida, Ferreirinha, conta aí. Esse teu lado da corrida que eu vejo lá no Instagram. Como que é? Conta vai ser 100 metros? Vai ser maratona? Eu estou falando agora de maratona, na verdade, eu acho que é uma maratona contínua, né? A vida é uma maratona contínua, né? E que horas com você obstáculos. Obstáculos? Bota obstáculos nisso. Você não consegue pular. A gente passa por baixo, tá tudo bem. Olha, essa questão da corrida é uma coisa muito recente na minha vida. A corrida nunca foi o meu estímulo, assim. Eu, quando era criança, adolescente, fui muito envolvido em esportes. Na época de escola, fui bastante envolvido, participava de muitas Olimpíadas estudantis, eu era federado em algumas modalidades esportivas, mas isso não acompanhou a minha vida. Eu viajo sem nenhuma interrupção na minha vida, bem, teve o período da pandemia, né? Tirando a pandemia, né, que foi ali um período de pelo menos 1 ano e meio bem, bem complicado, eu viajo de forma contínua na minha vida, sem nenhuma interrupção, há basicamente 32 anos, sem parada. Nossa. Então, eu viajo muito. Existiram anos assim que o meu ritmo de viagem era uns 500 mil, 600 mil milhas ao ano. Que delícia! Então, acho que você tem milhas, eu acho. E aí, em algum momento, eu criei, né, uma realidade não verdadeira de que esse meu ritmo, essa coisa, estava me tirando a possibilidade e a disponibilidade. Não tem nada a ver, né? Você se boicota, né? Você cria os seus argumentos, né? Que são mais fáceis. Até com que... Bem, isso sempre, né, veio perseguindo aqui um incômodo, mas até com que aí, período de pandemia, tudo isso, a coisa começou a ficar impraticável. Nos últimos 2 anos e meio atrás, eu verdadeiramente olhei e falei, gente, não tem mais nenhuma condição, basta, né, por completo isso. E aí a disciplina acabou vindo de forma natural. Eu sou um indivíduo disciplinado, mas não tinha jogado a disciplina para isso. Tinha jogado a disciplina para uma série de outras coisas ao longo dos meus 20 e poucos anos aí de desleixo nessa área. E aí a corrida entrou. E é difícil, é complicado, não dá tesão nenhum, é bem, bem irritante isso, até com que em um determinado momento você começa a ter aquilo como uma vontade, e hoje eu sinto falta. Então tem sido bacana, mas eu não sou corredor ainda não, mas estou chegando já aos meus 18 quilômetros, estou chegando aos meus 20 quilômetros, mas é um exercício bem difícil, bem complicado. Eu li em algum lugar que a corrida... não foi que eu li, a Renatinha falou aqui pra gente. Ela é um vício mesmo, porque ela funciona a hora que você tem o clique da virada no teu cérebro, é mais ou menos igual açúcar e cocaína. Porque ela te dá aquela virada ali. Então você precisa passar aquela primeira etapa. Eu acho que o esporte é assim, né? O esporte é isso, né? O esporte é uma combinação de... o esporte, o exercício físico, né? Ele é uma combinação de necessidade, uma combinação de
de desejo, Uhum. é uma combinação de excitação, né? E é uma combinação de endorfina, né? Sim. Sabe que eu comecei a te fazer estimula, atividade né? física faz 3 anos, nunca tinha feito, e pra mim o que mais me marcou foi a parte mental daquilo. Sabe assim, de eu estar ali fazendo um exercício, não vou conseguir, e a Ari fala, vai que você consegue, daí você consegue, daí eu falo, meu Deus, eu consigo qualquer coisa! Isso assim, Mas na é minha bacana vida, de uma mesmo. forma geral, Mas foi é muito essa incrível. viradinha ali que ela falou, verdade. que é esse clique. Existe um assim, momento, né? Eu nunca tive isso, assim, essa informação da atividade física, ou é saúde, estética, mas essa parte mental, pra mim, foi muito forte, assim. E talvez é onde pega principalmente, né? Quando você consegue perceber que você consegue um pouco além, né? Daquilo que você... É a mesma coisa, né? Eu correr 1 quilômetro é como se eu estivesse correndo, sei lá, uma maratona de 100. Chegar a 1 quilômetro era uma coisa quase impensável, né? Eu demorei muito tempo para conseguir fazer 1 quilômetro. Depois demorei muito tempo para conseguir chegar a 3. Mas eu também. Hoje, correr 5 quilômetros, ele já é basicamente quase que uma coisa automática. E se eu correr menos, já parece que eu não... E às vezes eu corro mais 5 quilômetros por causa da agenda, do tempo, porque eu só treino cedo, eu começo a treinar às 5h30, 6 horas da manhã, por causa da agenda do dia. Mas é muito bacana. Mas eu ainda consegui... eu não tenho ainda não é que não consegui, eu ainda não fui contaminado pela seita dos boxes, né? Esses tem a seita do boxes. beach tennis. Mas não também. tem um objetivo aí, participar de alguma... Não? Depois dos 5 Você quilômetros? você sabe que eu não sei se virou um objetivo. Objetivo, não. Porque se for objetivo, eu vou trabalhar fortemente para isso. Mas ficou uma vontade, quem sabe em algum momento aí, participar da meia maratona de Nova York, da meia maratona da Disney, que eu tenho vontade de participar, a de Paris. Então tem algumas coisas aqui. Eu tenho curtido essa história de hoje falar que hoje é o Run Day, é o dia da corrida em Curitiba, depois de amanhã vai ser em Tocantins, depois vai ser no Rio de Janeiro. Eu tenho curtido essa história de perceber que eu estou, além de conhecendo os parques da cidade. Então, além de estar no Brasil como um todo, né, em reuniões e projetos, etc., eu também estou correndo, né, nesses pontos da cidade. Tem sido uma aventura boa. Você nem contou pra gente como é que foi a da Disney que você fez? Você falou da Disney, eu fui, mas era na ilha só. A gente fez o cruzeiro. Aquele cruzeiro? E daí era eu e o Pateta correndo, assim, entendeu? Tem imagens? E daí eu nem filmei. Meu Deus! Muito bom isso. Muito bom. Muito bom. Você não filmou? Muito bom. Muito bom. Ferreirinha, mudando um pouquinho de assunto. Vamos pro roteiro, né, eu gente? queria. Eu gosto de sair do roteiro. Tem que ir pro roteiro. Ferreirinha, empresas familiar, mercado de luxo, como que você lida? Na minha concepção, a empresa familiar já tem um pouquinho, talvez, uma resistência de fazer a transição por questão de inovação e trazer essa questão do mercado de luxo para essas empresas, ao meu ver, pode ter algum tipo de dificuldade. Você sente isso? Como que você elabora isso pra gente? Deixa eu responder isso primeiro de uma outra forma. Deixa eu falar de algumas empresas do mundo que são dominantes, Sim. líderes por completo e que são familiares até hoje. Então, se a gente falar do Walmart, é a maior empresa supermercadista do mundo, ela é familiar. Sim. Se a gente falar de Samsung, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ela é familiar. Se a gente falar de Toyota, ela é uma empresa familiar. Se a gente falar de uma série de outras empresas que são familiares. Qual é o grande ponto da empresa familiar? Não é ser familiar. Acho que nós, de alguma forma geral, né, fomos levados e conduzidos a acreditar que empresas familiares são mais resistentes. Isso não é verdade. A dificuldade da empresa familiar é quando elas são gerenciadas como se fosse uma família numa mesa de jantar, brigando entre eles, discutindo entre eles, aquelas conversas de discussões de Natal, né, dos movimentos que as famílias se juntam e que sempre há uma porrada acontecendo em algum momento. O grande desafio de uma empresa familiar é manter a sua disciplina genuína e verdadeira de uma governança profissional. Eu posso falar de empresas brasileiras, posso falar aqui de Curitiba, né, o Grupo Soifer, é um grupo familiar até hoje, né? Eu posso falar posso falar de Lunelli, um dos maiores grupos têxteis brasileiros que está na região de Jaraguá do Sul,
é familiar. Então, não tem aqui uma questão de ser familiar. O desafio é como é que eu torno a minha estrutura familiar disponível para uma visão de governança profissional, profissionalizada, que não necessariamente tem que dizer que as pessoas têm que vir de fora. Não, é você mesmo se permitindo na sua estrutura familiar conduzir isso diante de aspectos totalmente pautados de uma visão profissional. E aí, quando eu vou para o luxo, a gente precisa lembrar que a grande totalidade das marcas de luxo, de grande referência global e internacional, todas elas começaram como famílias. Todas elas. Não existe um conflito geracional? Você consegue ver isso no seu dia a dia? Mas o conflito geracional, ele acontece numa empresa familiar e ele acontece numa empresa profissional. Você tem empresas profissionalizadas, onde você tem executivos na posição de presidentes que são muito resistentes, né? Que não tem muito a ver com faixa etária, né? A gente meio que associa a faixa etária, mas tem muita gente jovem que é conservadora e tradicional, né? Cheia de valores enraigados muito tradicionais. Então, você tem empresas profissionalizadas que fazem parte do mercado de capitais, que não são empresas de estruturas familiares, são empresas que estão totalmente pautadas dentro do regimento dos mercados de capitais, e que muitas das vezes você tem executivos ali em posições que são existentes. Eu lido com uma série de clientes, empresas que são familiares, empresas que são profissionalizadas por completo. Eu lido com empresas profissionalizadas que é absolutamente um desespero de executivos, de profissionais que estão em posições de tomar decisão, que são muito resistentes, que acreditam fortemente nas suas verdades, nas suas convicções, não se permitem observar outras perspectivas. Então, essa relação da empresa familiar com a empresa profissionalizada, assim, no final do dia, gente, empresas são CNPJs. CNPJs não tem manifestação, não, gente. Quem se manifesta é o homem, é o indivíduo, né? O CNPJ sozinho não vai andando. Mais uma vez, é um mito que se criar empresas familiares que tem essa resistência. Porque são pessoas, né? Então, pessoas vão ser resistentes na empresa familiar ou vão ser resistentes nas empresas. Eu conheço diversas estruturas familiares que elas são absolutamente pautadas no futuro, na inovação, de olhar para frente. Eu vejo empresas profissionalizadas. Talvez porque na família acaba misturando, e daí a gente sabe dos problemas. O filho não fala com o pai. Quando as empresas familiares se gerenciam como se fosse família, aí é um desafio muito grande. Esse é o desafio. Esse é o ponto. Não tem a ver de ser empresa familiar, não. Tem a ver de se gerenciar como se estivesse gerenciando ali, dando cobertura para muitas das vezes profissionais familiares que não têm competência, que não têm habilidade, que não foram preparados, mas é porque é filho, porque é sobrinho, seja lá o que for. Então, não faz sentido. Mas isso não é diferente do que acontece no nosso sistema público, tá? Se a gente olhar para a nossa dinâmica pública, é exatamente a mesma coisa. Então, são pessoas que se manifestam. E você falou de tecnologia. Qual que é a tua percepção? Porque o mercado de moda, principalmente, ele é muito pautado na tradição. E isso é a minha percepção, tá? Claro. Me corrija se eu tiver errado. Não. Mas assim, a minha percepção é que o mercado de luxo é muito pautado na tradição, né, no feito à mão, nisso. E aí, hoje a gente vê muita tecnologia em tudo. Qual que é a tua percepção desse mercado de moda com a tecnologia? Na verdade, assim, para mim não tem muita diferença do mercado de moda para uma série de outros mercados, né? A tecnologia, ela está em tudo. Né? Uma vez definido isso, a gente tem que entender aonde que ela será utilizada e de que forma que ela será utilizada. Então, você possui em algumas marcas de luxo essa premissa do feito à mão, do artesanal, que em algumas marcas será mais acentuada, outras não. Então, você possui uma série de outras marcas de posicionamento de luxo elevadíssimo, onde parte da sua produção está vindo de industrialização, está vindo de processos industriais, está vindo de processos fabris. E não tem nada de errado nisso, não. Então, primeiro ponto é que parte do que você falou é uma tecnologia que a gente associa basicamente ao fazer. Mas você tem tecnologia que está por trás, se você vai falar para região de vinhos e champanhes do mundo, você hoje tem tecnologias essenciais para criar microclimas, para garantir a qualidade da uva. Então, a tecnologia entrando fortemente. Mas eles têm essa coisa de manter quase sigiloso essa questão da tecnologia. Porque não é isso que vai fazer a diferença.
Mas a tecnologia está atrás. E existe uma série de outras tecnologias, né? A tecnologia das tramas digitais, as redes sociais é uma tecnologia, aquilo dali é uma consoante matemática tecnológica. Sim. Então a marca de luxo pode ser a marca mais artesanal, mais bacana, mais gostosinha que a gente mas ela vai ter tecnologia. Sabe que a tecnologia está até nos filhos hoje, Ferreirinha, que agora tudo... Estava conversando com a Mari, geração Alexa. Mãe, cadê o suco? Mãe, suco. A gente fala geração Alexa. Então a tecnologia está até nessa garotada. Eles só dão um comando, né? Comando. Comando. Geração totalmente modelada pela tecnologia, né? Então, mas pode... Falando sobre a tecnologia, embora elas sejam artesanais, essas marcas, elas estão em volta de centros de luxo, vou chamar assim, muito envolto na tecnologia. Você vai lá no shopping. Gente, mas nem tudo é artesanal. A gente tem que tomar cuidado com isso, meninas. Carros de posicionamento de luxo não tem nada de artesanal. Não, nem um pouco. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas é por isso que eu trouxe para moda. É porque, assim, a minha percepção é que, e é isso que eu queria conseguir entender, é que, assim, faz questão de esconder a tecnologia, como se a tecnologia para esse mercado fosse desmerecer. Mas da onde exclui a outra? Não, mas daqui vamos fazer essa pergunta aqui, eu vou quebrar. Mas da onde você veio? Por que vocês acham que ela faz questão de esconder? Então, é uma percepção minha. Não, se você não vê, não pode dizer que o outro está sendo fazendo. Não, mas eu não, por isso que eu falei assim, a minha percepção porque isso não é o protagonismo. É isso. É porque isso não faz sentido. Sim. Por que você tem que falar que numa bolsa que está sendo costurada à mão, existe em algum momento alguma tecnologia ali que está criando alguma possibilidade? Na verdade, todas as empresas e todas as marcas, todos os produtos, todos os serviços, eles vão protagonizar alguma informação que seja mais veemente. Então, se nós olharmos para a beleza, parte do que vocês, mulheres, usam no dia a dia, de tudo que vocês colocam na expressão principalmente facial de vocês, por mais que a gente ache que aquele creme que veio da planta, que não sei de onde, mas tem tecnologia brutal por trás disso. Sim. Mas em nenhum momento, aquela maquiagem da Dior vai falar com você dizendo nós somos uma empresa tecnologicamente orientada. Não faz sentido isso. Mas tem tecnologia por trás daquilo. Tem tecnologia chegando a uma série de pigmentações, tem tecnologia chegando a uma série de possibilidades de embalagem, tem tecnologia chegando a uma série de possibilidades para garantir o frescor das coisas, né? Se for alimentos e bebidas. Mas cada atividade vai protagonizar algo a mais. Então, se for na indústria automobilística, tecnologia é um elemento fundamental de protagonismo. Sim. Quando você vai para a moda, a tecnologia não tem esse peso. O peso vai ser aquilo que foi desenhado pelo estilista, né, que é verdade, que é genuíno, né, que existe ali um ser humano verdadeiramente colocando toda a sua criatividade para fora, tudo isso. Você vai para os alimentos e bebidas, quando você entra em alimentos, existe ali uma visão que o protagonismo é a funcionalidade. A funcionalidade vai ser muito mais importante. O que aquilo vai gerar em você? O que aquilo vai te dar de resultado? Eles dão luz àquilo que é mais específico. Cada atividade vai dar luz, vai protagonizar aquilo que faz mais sentido. Hoje, talvez as empresas que não se atentarem à tecnologia estão fora. Não existe nenhuma atividade sem tecnologia. Sim. Todos nós, todos os dias, quando saímos de casa, dormimos, acordamos, tomamos banho, a nossa vida tem tecnologia em tudo. Se a gente sai e usa o Waze e usa o Maps, nós estamos usando tecnologia. Se vocês estão com o smartphone na mão, vocês estão com tecnologia. Se nós estamos nesse estúdio, nós estamos aqui com tecnologia. Tecnologia sempre está ao nosso lado. Em alguns pontos mais acentuadas e outros menos. Mas a verdade absoluta é que o que seríamos de nós hoje se nós não tivéssemos, de alguma forma, essa tecnologia? É porque a gente, mais uma vez, aquilo que você colocou bem em algum momento, a gente está sendo levado a acreditar nesse inimigo da tecnologia. Um contra o outro, Na verdade, o inimigo da tecnologia é quando você usa essa tecnologia de forma equivocada. Mas você usa a tecnologia de forma equivocada da mesma forma que as pessoas usam palavras de forma equivocada quando elas são agressivas verbalmente com as pessoas. Com certeza. Então, tudo é uma questão da forma que você se apropria e faz. Eu sou apaixonada e a gente estava discutindo sobre inteligência artificial, né? Eu falei, cara, a gente já usa isso aí há muito tempo. Não é só porque o chat apareceu. Isso aí. A gente está usando para entrar no shopping, para o Waze. Acessar o clima-tempo. O que for. Então, assim, só tem e a gente tem que saber isso de forma favorável, né? A gente estava falando do chat agora no WhatsApp, chat no e-mail. Eu tenho usado corporativamente muito e tem me ajudado para colocar o meu foco em outra coisa. É um aliado, né? É um aliado estratégico.
estratégico. É um aliado. Eu gosto muito. E falando disso que você falou, do creme especial, a gente às vezes fala assim, isso aqui foi colhido pelas freirinhas ambidestras, não sei o quê. Ele tá nesse ponto é nesse ponto que eu queria trazer. Porque, assim, tem muito isso de que se não for feito desse jeito... Mas para essa atividade, são as narrativas que estão fazendo sentido. Então, exato. É a narrativa. Ambidestras. Para algumas vão ser as freirinhas, outras eu garanto que se vocês vão comprar um produto para colocar... Quando vocês vão lá fazer... Não estou dizendo vocês, né? Mas quando se faz uma intervenção, né, de alguma substância butolímica... Adoro. Né, onde o nome mais conhecido é o Botox, né, porque o Botox é uma dessas substâncias butolímicas, ninguém está preocupado se tem uma freirinha por trás. O que você quer é eficiência. O que você quer é tecnologia. O que você quer é garantir que aquilo dali vai dar resultado. Não tem a ver com a freirinha, se está bonitinho. Se contar a historinha da freirinha, você não vai nem vai querer, não. Daí eu nem quero. Tira a freira. Mas aí é a coisa, por exemplo, do carro que você trouxe também. Quanto mais tecnológico e mais... Cada atividade vai ter uma narrativa que é importante para protagonizar aquilo que faz sentido para a gente. E aí, você falando em narrativa... O que você acha que define para uma marca conseguir vencer o patamar e entrar no mercado de luxo? A decisão de estar ali. Na verdade, é uma decisão de coragem. O mundo é feito de volume. Por que de coragem? Porque o mundo é feito de volume, é feito de massa, é feito de capilaridade, é feito de mais para todo mundo, é feito de briga de preço, é feito de concessões, né? Alcançar esse patamar do luxo é você ter um rigor de disciplina que não tem concessão. Você tem que trabalhar fortemente na excepcionalidade, demanda de você uma resistência, uma persistência, uma resiliência, e nós temos uma necessidade quase que imediatista de resultados. Então, a atividade do luxo é um exercício de coragem, porque você tem que estar muito disponível para olhar para esse investimento, que não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, é investimento de energia, é investimento de esforço. É investimento de fazer verdadeiramente alguma coisa diferente. A maior parte de nós, a gente diz que faz coisas diferentes, mas não faz não. A gente é muito parecido com quem está do lado. A maior parte das marcas que estão do nosso lado, elas são muito parecidas entre si. São as marcas que dialogam de uma outra forma, mas o produto está muito parecido com o que está acontecendo. Alcançar esse patamar é um exercício de decisão estratégica que demanda muito esforço, muita persistência, muita resiliência, investimento contínuo, não importa se é R$1, é um investimento contínuo desse R$1, sem interrupção, sem quebra, sem concessão. Ontem eu estava numa das maiores empresas brasileiras, exatamente no dia que a gente está gravando aqui, ontem, desse dia, eu estava de uma das maiores empresas brasileiras na área de consumo, uma das maiores, na verdade. Na verdade, a maior empresa na área de bebidas. E numa conversa com diversos profissionais ali, era um workshop de inteligência comigo, eu dizia, no final um deles fez uma pergunta. Feirinha, se você tivesse que nos dizer uma coisa, né, para o nosso tamanho, para a nossa magnitude, para a nossa vontade, para tudo isso, eu muito rapidamente, assim, em segundos eu disse para ele, era Felipe, esse diretor, eu falei, Felipe, deixa eu fazer uma coisa, vocês precisam aprender a fazer escolhas. Não dá para transformar esse navio transatlântico onde todas as marcas vão ser premiumizadas, onde todas essas marcas vão subir degraus. A gente precisa fazer escolhas, a gente precisa tomar decisões, porque cada uma delas vai demandar um esforço muito grande. Quando você decide fazer tudo, o que acontece é que no meio do caminho você começa a não ver resultado, aí você começa a cortar, a ceifar, porque não tem resultado. Não tem resultado porque você não dedicou o tempo necessário de maturação para aquilo. É longo prazo. Então eu gosto, longo prazo sempre. Eu gosto de usar uma frase que ela é uma expressão bíblica. Então se vocês não tiverem nenhuma relação, se também o outro lado não tiver nenhuma relação de quem está assistindo, pensa num livro, né, que tem ali uma citação que onde diz tudo não terás. Tudo não terás. É verdade? Então, tudo não terás. Mas isso vale não só pro luxo, né? Vale pra gente trazer isso pra nossa vida. Claro que sim. Que a gente precisa escolher qual caminho a gente quer andar, né? Fazer escolhas eu não posso ser isso, excelente isso também. Eu tenho que escolher um. E essa gestão do tempo também, achei bem legal que você falou, que onde está teu tempo, a tua energia, ali que vai
a ser a maior parte. Agora, você falou de Bíblia, enfim, nem vamos entrar nessa questão de religião, a sua fé, né? Eu comecei falando dessa gestão da sua fé. Como que é a fé hoje para você, assim, no teu dia a dia? Não, a fé faz parte do meu dia a dia. Independente de religiosidade, a minha formação religiosa, uma formação familiar, católica, tradicional, onde essa formação religiosa tem um peso muito significativo na minha estrutura familiar. A minha vida tem uma verdadeira manifestação de fé. Eu sou um indivíduo que acredito, eu sou um indivíduo que a fé se manifesta de forma significativa, de forma expressiva. E prefiro acreditar. Eu falo que se a vida já é difícil para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam, tem um vazio aí, de alguma forma, que é muito difícil, né? Você precisa do abstrato, né? De alguma coisa que você não tem muito domínio para que te leve um pouco mais à frente. Então, a fé é isso, né? A fé é alguma coisa que você segura de forma abstrata, mas que te dá um pouco de apoio, né? Que te dá um pouco mais de norteio. Eu sempre questiono, né, e vejo muitas pessoas próximas de mim que são, ou pelo menos, né, pelo menos se projetam como desprovidas de fé, seja qual for essa fé, é uma vida vazia, né? Uma vida, né, que existe um vazio ali, né? Sabe que ouvindo você falar de caminhar com fé e de caminhar sem fé, um filme, sei que você gosta, Milagres do Paraíso, não sei se você já assistiu, que eu lembro que o padre, ele fala pra mãe da menina que tá doente, ele fala assim, olha, eu já vi pessoas caminharem com fé e sem fé, e eu te garanto que sem fé fica um pouco mais difícil. É só isso. Não, eu não acho que as pessoas que caminham sem fé não terão resultados. Isso é uma bobeira, né? Esse papo que a gente também, né, é levado e criado a acreditar que as pessoas sem fé... Meu Deus do céu, eu só acho que a vida fica mais difícil, fica mais árdua, né? Fica mais angustiante, né? Fica mais árida. E seja qual for essa manifestação da fé, não importa não. Legal. Ferreirinha, a gente tem um quadro aqui que chama Eu Pareço Normal, mas... Vem ela. Ela sempre tem as melhores. E é o seguinte, então assim, cada um de nós, e se você tiver algo para você começa. Contribuir, por favor. Então, vou começar, tá? Eu pareço normal, mas eu e meu marido, a gente tem uma coisa bem engraçada quando a gente tá em restaurante, principalmente. A gente fica olhando a mesa do lado e a gente cria toda uma história para aquelas duas pessoas, entendeu? E a gente passa o jantar todo falando, ela ganha mais que ele, ela é a brava, não, olha, eles estão brigando por causa do filho. Não, é bem tá sem problema, assim. você, né? Não tem problema só da vida dos outros. Entendeu? E a gente adora fazer isso. Olha e de isso. ficar pensando, a gente cria dois personagens, a gente decide o que eles estão fazendo tudo ali. Não, sabe o que é o pior das esquisitices dela? Que depois a gente fica igual, entendeu? A gente ouve isso dela, deixa tu entrar no restaurante e vai ficar querendo fazer criando histórias, né? É isso. Então esse é o meu pareço normal, mas... Tá. Eu pareço normal, mas eu adoro lavar louça. Adoro, minha terapia é lavar louça. Eu pareço normal, mas depois... Gente, deixa eu... Tô tentando pensar hoje... Você vê que a gente é esquisito. Tô tentando pensar o que eu não tenho normalidade. Eu pareço normal, mas depois que a minha diarista, né, eu te amo, tá? Porque você me ajuda. Vai lá em casa, eu abro as gavetas dos potes, fico organizando os Tupperware por tamanho e as tampas. Gente, olha que coisa. Eu vou fazer um podcast com vocês para tentar entender essa neurose aí de vocês. Gente, o que vem da minha cabeça direto para isso? Meu Deus do céu, gente, parece normal, mas... E agora? Não é possível. Não, eu vou dizer, hoje não mais. Não, hoje não mais. Lá atrás, sim. Hoje, depois desse período todo pandêmico, se tem algo que verdadeiramente comigo teve uma alteração significativa. Eu pareço normal, mas nas minhas viagens internacionais, principalmente nos Estados Unidos, que elas sempre foram viagens anuais durante muito tempo, eu sempre dediquei 1 dia, 2 dias para entrar nos cinemas. Eu assistia 10, 15 filmes. Eu entrava de manhã e saía só à noite. Eu sempre fui muito cinéfilo, eu sempre fui muito... A minha base de expansão de repertório, narrativa, conhecimento, sempre veio das coisas mais não óbvias, assim. Sempre vieram dos gibis, quando eu era mais novo, vieram de filmes, vieram de seriados, né, de uma forma mais recente. E isso foi uma coisa muito constante, assim. Eu chegava a planejar as viagens, que eu tinha esse intervalo geralmente no primeiro dia e no último dia, e todo mundo que estava em volta de mim, profissionalmente, pessoalmente, seja o que for, né, das relações pessoais.
Qualquer filme assim, né? Eu sou um indivíduo muito aberto para as coisas, mas assim, algumas coisas eu não gosto, mas de uma forma geral. Então eu entrava na primeira sessão das 10 horas e saía na última sessão das 10, 11 horas da noite. Ficava realmente o dia no cinema. Isso foi muito significativo, muito significativo. Hoje, talvez, é uma naturalidade, né, das pessoas criarem esse arquétipo, né, do Ferreirinha do luxo e muitas vezes achar que eu acordo tomando champanhe de manhã, né, como uma torradinha com caviar. Não é assim. E tem, Puxa vida, acabou com a minha fantasia! Gente. Então, preciso dizer já agora, inclusive aqui, que acabou mesmo, vai ser uma frustração descomunal. E, na verdade, já há muitos anos que nem carro eu tenho. Eu tenho uma scooter, eu sou scooteiro, eu ando de scooter. Esse é lá em São Paulo. Parece normal, mas eu ando de scooter. Eu ando lá em São Paulo. Eu ando de scooter e uma das principais estímulos que eu tenho de andar de scooter, além de ritmo, velocidade, eu pego as coisas todas que me ajudou muito nesses últimos anos a me movimentar, mas o estímulo principal é que eu coloco meu fone Bluetooth e eu fico ouvindo música. E a scooter se tornou para mim um dos meus principais exercícios de desconexão, porque quando eu estou conduzindo, eu não estou no WhatsApp, eu não estou no Instagram, eu não estou no celular, e eu fico ouvindo música. Então eu passo. Então, o ano passado, no final, aquelas coisas que vêm do Spotify, né? Dizendo os rankings do ano, aí me veio lá do ranking que eu estava entre os percentual X do mundo de mais ouvir músicas. Mas não é porque... É porque eu tô... Sempre que eu tô o tempo inteiro de fone ouvindo música com escuta. Para você se desconectar. É o meu exercício principal de desconexão. Eu vou o tempo inteiro de escuta, e não importa se eu vou até ali, se eu vou até a academia, ou se eu vou, sei lá, até qualquer outra reunião, eu vou sempre ouvindo música. Eu amo música. Eu sempre escutei muita música, agora eu tenho escutado podcast, por óbvio, mas a música é algo que me emociona. É algo assim que me emociona. Eu escuto assim. Eu fui colecionador de CDs, assim, na época. Eu tinha muitos CDs. Eu cheguei a ter 3.500 CDs. Hoje, claro que não sei nem o que vou fazer com aquilo, não tem nem equipamento para tocar o CD. Estão lá ainda, eles parados, tentando entender o que eu vou fazer com aquilo. Mas música também tem um peso muito forte. E você escuta de tudo, assim? De uma forma geral, sim. Eu não tenho assim muito para rock pesado, não tenho, eu nunca tive muito para isso. Essa coisa muito dolorida, excessiva do sertanejo, às vezes me deixa um pouquinho mais assim torto, porque no final eu acho que quando eu fecho o ouvido, se fechar o ouvido, você acha que é a mesma música que tem sendo cantada por todo mundo, que é a mesma dor, que eu vou morrer, que eu vou sofrer, que vai ser incrível, que eu pensei mesma dor do cotovelo. Mas confesso que eu não tinha isso, mas eu não tinha nem noção muito bem que era Marília Mendonça, não tinha. E aí quando a Marília morreu, que teve aquela comoção, né? E eu realmente fiquei comovido, né? Aquela menina super jovem, super talentosa, né? Aquele vozeirão, aquela coisa descomunal. A partir dali eu comecei a gostar da Marília Mendonça e da Marília veio a Simone, da minha coisa. Então tá no pezinho ali. Hoje elas já estão, algumas. Hoje elas estão ali, já tem algumas músicas repetidas. Ali que tá tocando. Sabe quando tem lá no Spotify que diz as músicas mais repetidas? Elas ficam. Mas eu tenho uma das minhas playlists, que é onde que eu coloquei essas músicas. Se vocês pegarem agora, entrarem depois lá no meu Spotify, vocês vão ver que tem uma playlist que é Corta, Chora e Sangra. É onde eu boto todas onde eu boto essas músicas, gente, tudo ali é uma situação que parece que você vai entrar, Corta, Chora e Sangra. E você vai Qualquer um que estiver assistindo entrar lá no meu Spotify vai ver lá a playlist Corta, Chora e Sangra. Você vai em show também? Muito, imagina, música total. Eu ando em show pelo mundo, aonde eu estiver. Se eu estiver viajando mundialmente, eu sempre tento entender se tem algum. Eu faço exatamente isso há muitos anos. É uma disciplina, até minha secretária já sabe disso. A gente sempre busca um calendário para saber se eu posso aproveitar que está tendo algum show mundial. Legal. Ferreirinha, então, a gente precisa aqui que ele já está me olhando daquele jeito. O nosso diretor já está ali, ó, com a orelha em pé. O nosso último quadro chama-se Rapidinhas. Quem que vai começar? Posso começar? Vai lá, você. Então tá bom. E eu encerro. É bate rápido. Tá. Você prefere ser rico ou famoso? Rico ou famoso? Aham. Jura que tem que ser só esses dois? Só. Não tem alternativa? Não. Nenhuma das alternativas anteriores. Todas. Bem, se for para ser só uma, rico. Rico. Você prefere ir para algum lugar ou para alguém? Para alguém, sempre. Milão ou Paris? Milão.
Já foi esse ano, me leva. Não, já fui. Vamos de novo, outra vibe. Não, Milão. Talento ou disciplina? Disciplina. Inovação ou tradição? Eu acho que não existe inovação sem tradição, então vou colocar a tradição. Eu vejo que isso aqui, a inovação só acontece quando você consegue respeitar aquilo que aconteceu. Então, tradição. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Sempre teve uma relação mais interessante. Sempre achei eles muito genuinamente interessantes. Se arrepender do que fez ou do que não fez? Literalmente do que não fiz. Eu não me arrependo nada do que fiz, não. Proteína ou carboidrato? Carboidrato sempre. Tamo junto. Meu Deus do céu. Onde que estamos juntos? Adoro essas coisas, né? Essas coisas de Zé Limbinch. Eu amo batata frita, eu como de forma totalmente desregulada. Tá bom, então. Steven Spielberg ou Tarantino? Steven Spielberg, total. Steven Spielberg Steven Spielberg habitou durante muitos anos a minha cabeça de uma das pessoas que eu adoraria sentar para conversar. Durante anos eu tive isso de que um dia, quem sabe, eu poderia ter a chance de sentar com Steven Spielberg. Steven Spielberg é absolutamente... Amo Tarantino, mas Spielberg é o construtor da fantasia. Assim, ele é absolutamente brilhante. Gente, hoje a gente recebeu Ferreirinha, foi incrível a conversa, espero que vocês aproveitem. Falam aí isso para todos que tenho certeza, vou pegar todos os podcasts e vou ver esse final. Faz mais personalizado, amiga, finaliza melhor. Eu vou ver, eu tenho certeza, hoje foi incrível. Foi só com você que a gente precisou se medicar ontem. É isso. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, meninas. Ferreirinha, obrigada. Obrigado, meninas. Espero que tenha sido bom aí. Foi bom pra você?